E as pessoas falam, mas pastor, a Bahia não era o pior lugar, não era o lugar de bruxaria, de macumbaria, de ocultismo? Já foi. Nem na África está tão mais pesado do que o Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, muita gente que morava na Bahia, muitos pais de santo, alguns faleceram, outros migraram para o Rio de Janeiro. Então, se você for procurar na Bahia muitos terreiros, você acha um numa cidade, acha 2, 3. Não é aquela demanda igual no Rio de Janeiro, nas esquinas, em alguns lugares. Inclusive, tem um lugar que foi o paiol da macumba, chamado Septiba. Tanto que a praia lá é uma praia que era uma praia linda e hoje só é lama. Para você ver como é que até a maldição entrou nessa cidade de Septiba. Era mais de 480 terreiros de macumba e tudo gigante. Pessoas onde faziam oferendas, pessoas onde matavam bichos, matavam galinhas, matavam bodes, fazia todo o trabalho de feitiçaria, de macumbaria. No Rio de Janeiro, Septiba, o outro lugar, Nova Iguaçu, estou falando todos os lugares. Septiba, Nova Iguaçu, um cemitério que é onde muitos pais de santo frequentam, cemitério até temido, chamado Ricardo de Albuquerque. O outro cemitério também, Caju, mas o Ricardo de Albuquerque é um dos piores, sem contar as matas virgens. Inclusive, eles estavam migrando para o Rio de Janeiro, para uma mata fechada chamada Tinguá, onde muitos até macumbeiros estavam subindo para fazer sua oferenda com bodes, com bois naquele lugar. Então, assim, hoje, a gente vendo que a Bahia não é mais tão assim. Então, assim, dentro do Rio de Janeiro, inclusive, qualquer coisinha, hoje antes era resolvido na bala, resolvido na briga, e hoje muita gente está resolvendo na macumba mesmo. Eu ouvi uma notícia que se espalhou que você tinha morrido. Sim, essa notícia também chegou, ela chegou ao meu ouvido e pessoas, eu sumi 4 meses, na verdade, eu estava num propósito de oração, não postei nada de rede social, eu estava quieto e pessoas me perguntou, disse que eu tinha sido assassinado, pessoas até, engraçado que quando a pessoa acha que a outra morreu, eu homenageei, era homem de Deus, pessoa que nem gostava de mim, teve uma até que falou, deve estar no colo do cão agora, e na verdade, esse fato, eu quero assim, até esse fato aconteceu, eu na época pertencia a uma grande igreja, e eu fui pregar numa cidade e mataram uma pessoa com o meu mesmo nome, sendo que ele também era pastor, mas assim, mataram ele perto de uma igreja, e calhou de eu estar saindo de uma igreja e a notícia correr, mataram o Leno, aquela coisa toda, ligaram para minha mãe, ligaram para minha família, aí eu sem dar notícia, liga para um lado, liga para o outro, e quando eu liguei para minha mãe caiu de joelho dizendo, glória a Deus, meu filho está vivo. Mas o que está acontecendo? Porque chegou um boato que você tinha tomado 4 tiros, que tinham tirado sua vida. Eu falei, não, mamãe, não sou eu, né? Porque, irmão, às vezes boatos verdadeiros correm e boatos mentirosos também. Já tentaram tirar minha vida algumas vezes, mas graças a Deus, Deus me deu livramento. Inclusive, lá no Rio de Janeiro, eu tinha uma turma que a gente destruía todo tipo de macumba onde a gente via. Antes, né? A gente pegava, tirava das encruzilhadas, entrava dentro do cemitério, essa turma comigo, de 10 pastores, e a gente tirava, era cada coisa assim. Eu queria fazer essa pergunta, como, irmão Pedro, que uma pessoa, ela tem a capacidade de ela compra todo tipo de oferenda, ela coloca no chão para ficar apodrecendo. Não estou falando cachaça, não, eu estou falando coisa cara. A pessoa compra 50 galinhas, compra 5 bodes, 10 bodes. Eu já vi até bois sendo mortos. Inclusive, tem um lugar no Rio de Janeiro que todo final do mês, todo final de ano, mata-se 12 bois. Inclusive, eu afirmo
e digo que no Rio de Janeiro e em Minas Gerais tem um lugar, esse lugar de mata fechada, onde só vai gente que tem condições. E nesse lugar são 12 bois sacrificados. E outra, não é boi feio não, é boi mesmo caro. Sabe aqueles boi marruã, bonito, grandão? Eles são lá e é colocado ao redor deles oferendas, é colocado assim, bebidas caras, é colocado frutas caras. As melhores frutas são colocadas. Os bois são os melhores. Cada boi daquele, eu não sei o valor de um boi marrom hoje, mas é boi caro e é colocado lá. E lá as pessoas, né, de muita condição, empresário, jogador, artista, cantor, vão lá venerar. É como uma oferenda. Não comem nada. Só vão para lá para festejar e ali fica aquilo ali apodrecendo, onde vem bicho, aquelas moscas horríveis, comendo, entendeu? Vai em decomposição até ficar o osso. Quando está o osso, isso acontece todo final de ano. Chama-se oferenda. Inclusive, eu tinha um vídeo, esse vídeo estava até com um pastor de Guarulhos, lá na praia do Guarujá, Guarujá em Santos, é Santos, né? Guarujá. Na praia do Guarujá, são pessoas, não foi ninguém que falou, todos nós vimos, são caminhão de salmão, que se pescaram, né? Salmão pescaram, né? Sim. São abertos, o nome da pessoa é colocado dentro do peixe salmão e é enterrado na praia e fica ali apodrecendo, sem ninguém poder fazer nada. Todo mundo no Guarujá sabe disso. Muitas pessoas sabem. Nós estivemos lá e, inclusive, eu entrei, me infiltrei no meio deles e mostrei. Falei, está vendo aí o que eles fazem? Isso acontece sempre no final de ano, aonde eles pulam para o caboclo rompe-ondas. Diz que é rompe-onda, né? Oferendas a Iemanjá. Então, é os melhores peixes, irmão Pedro. Os melhores peixes. Um quilo de salmão hoje é um preço caro, caro, né? É caro. Entendeu? Então, aí eu te pergunto, como que caminhões chegam e descarregam lá e o povo vai pegando e vai abrindo e colocando o nome dentro? Para que isso? E tanta gente passando fome. Tanta gente. E o pior é que quem faz isso, você pode ver que é como se fosse uma obrigação. Uma obrigação, pastor, é verdade, e tem pai de santo que ameaça, até como se são chamados de filho de santo, se não cumprir a obrigação, vamos lá, a pessoa fica trancafiada em um quarto, toma banho de água de ebó vem bicho podre, vem todo tipo de nojeira, isso quando a pessoa não toma e toma banho também, e fica ali, para depois ter a famosa saída do filho de santo. Aí eu pergunto para você, aonde que Deus está nisso? É demônio puro, é demônio. Isso quando as oferendas, quando as obrigações não são de cemitério. Ou seja, cada tipo de obrigação, cada tipo de oferenda, tem oferenda que a pessoa... Eu vou falar algumas piores, tá? Pode Tem mandar, oferendas que a pessoa é obrigada a comer vísceras. Tem oferendas que a pessoa é obrigada a ir na mata virgem. Tem oferenda que a pessoa é obrigada a entregar. Porque o tal do santo ameaça. Não, se não cumprir vai acontecer. E se a pessoa quer sair, quantas pessoas estão presas? Ah, pastor, eu convivi lá, e estou querendo sair. Quantas pessoas, irmão Pedro, estão presas hoje? Querendo fugir, conhecer o Jesus. Aí, pastor, mas como é que vai sair? Quando a pessoa quer sair, o diabo vai vir para ela. Aí começa a ver vultos dentro de casa, começa a pessoas ver coisas, começa algo a andar no corpo da pessoa. Isso é quando a pessoa está presa mesmo, a ponto de levar até a morte. Ó, se você sair, o Mulu vai te matar. Se você sair, o Exu Caveira vai te matar. Você tem que dar cachaça. Você tem que dar isso, você tem que dar isso. Quanto maior for a pessoa, maior eles pedem. E, na verdade, para santo. Isso é quando não bota uma pessoa para dormir com o defunto. Que absurdo, né?
lá no Rio de Janeiro. Na época, isso aí eu trabalhava na época com meu saudoso pai, e na época ele não sabia que eu já herdava o cemitério, eu herdava o cemitério, eu ia para dentro, eu fuçava as catatumbas, eu violava túmulos, eu assim, mexia em coisa pesada, já sabia mexer, tanto que alguns pais de santo já me respeitavam. Pessoas não entendiam porque eu andava careca. E o senhor sabia que eu só andava de preto? Eu só andava de preto, só andava careca. E um dia, meu pai, meu saudoso pai, falou que tinha algo estranho. E ele falou que falou com a minha mãe, que viu que eu estava morto, que ia acontecer uma tragédia na cidade. Então, naquele dia, Satanás, é por isso que o mundo espiritual se materializa para o mundo material. Lá no Rio de Janeiro, tem uma, como é que se diz? Hoje está tudo moderno, hoje é tudo computadorizado. Qualquer coisinha no computador dispara. Uhum. Na época antiga, não sei se o senhor lembra, a época da alavanca, que para tirar um trilho do lugar, você puxava a alavanca e ela ia para um lado, né? Então, assim, Satanás falou comigo à meia-noite e dizia assim: você quer ter poder? Você quer fazer algo como eu faço? Eu disse sim. Então, eu quero a destruição de 8.000 pessoas. Eu vou explicar ao senhor para o senhor entender o fundamento da coisa. O trem saia lá de Santa Cruz. Para chegar na rodoviária de Realengo, chegaria, supor, de Santa Cruz, vem descendo Santa Cruz, Paciência, vem descendo Ioaíba, vem descendo Campo Grande e outras estações. Então, Satã falou, quando esse trem vir, você vai estar preparado, porque ele deve passar 4h30, 4h35. Então, eu já tinha calculado o horário que ele ia passar. Então, eu saí do cemitério e fui à estação de Realengo. Na época, eu entrei por um lugar, não precisei de pular o muro, eu entrei por outro lugar e vim andando pela linha do trem. E, geralmente, as pessoas chegavam para trabalhar, os seguranças chegavam para trabalhar, tudo chegava entre 5h30 e 6 horas lá, porque o trem já descia 4 horas, o trem vinha descendo 4 horas, 4h30, então o povo já para ir para a cidade. Então, eu me lembro que quando eu peguei a alavanca, aquela alavanca, eu me lembro que eu fui um dia antes, irmão, para você ver como é que o diabo é astuto, e Satanás disse dessa forma, observa. Um dia eu fui para observar. Observei tudo, fiquei ali estudando como que ele queria ser. Eu cheguei cedo lá, como se fosse um passageiro, paguei minha passagem, cheguei cedo, vi, e nessa situação tinha um local que você puxava a alavanca e esse trilho, ele ia descarriar, ou seja, ele ia sair e ia cair dentro de uma casa e de um mercadinho. Então, assim, calcula comigo, 8 vagões, cada vagão vinha cheio com quase 1.000 pessoas, faz a conta. 8.000 pessoas. 8.000 pessoas, seria a tragédia da história do Rio de Janeiro. Então, assim, 8.000 pessoas, e quando descia, o senhor vai entender agora, porque se o vagão viesse sozinho, não teria como. Então ele vinha, ele passava, quer ver, eu vou contar aqui as estações, Santa Cruz, já ia muita gente, aí de Santa Cruz vinha Ioaíba, Santa Cruz, Paciência, Ioaíba, Campo Grande, Senador Camará, Santíssimo, vai contando quantas estações já tem aí. 6. 6. Senador Camará, aí vinha Bangu, Guilherme da Silveira,
Aí já deve ter quase 7 estações ou mais. Então já vinha lotado. Quem pega o trem mais para frente, vai em pé. Naquele pico, vamos lá, pico de segunda-feira. Tô lotado. Lotado. O trem, o que eu tinha feito? Eu peguei, quando deu 4 horas da manhã, eu vim andando, saí do cemitério mais cedo e vim andando. Quando entrei, atravessei o muro, atravessei, vim pela linha do trem e subi. O que eu fiz? Satã falou assim, é agora. Eu puxei a alavanca. A alavanca fez assim, ó, jogou o trilho para cá. E o trilho ia descarregar lá fora. Por quê? Porque aconteceria uma tragédia. O trem que vinha poderia bater de frente, mas o trilho estava saindo fora. Então, o trem ia fazer isso aqui, ia jogar lá fora. Porém, não era computadorizado como hoje. Qualquer coisinha ele vê pelo visor, né? Hoje tem o visor, hoje tem as câmeras. Isso foi... Vou voltar aqui no tempo. Calcula aí. 1992. Pouco mais de 20 anos. Então, não tem mais? 1992. 92? 92. Não, pouco mais de... 30 anos, não tem mais. Não. É 20, a gente está em 2025, 33 anos. 25 anos. É. 33 anos. Pouco mais de 30 anos. Isso. Então, naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Então era tudo manual, alavanca, né? O que eu fiz? Eu puxei, foi assim, ó. Ia cair lá fora, já estava tudo certo. Quando deu 4 horas, eles iam vir. Na hora que eu puxei a alavanca, fez assim, ó. Quando eu fui saindo. Quando eu saí, que eu falei agora. E a alavanca era tão rápida que com 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, menos de 3 minutos, ela saía assim. E assim, saindo. Então eu calculei, quando ele tiver, quando falou, tá em Campo Grande, eu falei agora. Eu puxei. Tá saindo de Campo Grande agora. Já estava tudo preparado ali. Eu já estava em cima do muro para assistir, tudo. A tragédia para acontecer. Quando de repente, eu não sei, claro que foi Deus. Uma mão me pegou pelo pescoço. Eu não vi quem era. Se eu falar que foi um homem, se eu falar que foi um policial, se eu falar que foi um segurança, estou metido. Eu não vi esta pessoa. Eu não vi. Eu não vi. Não foi pessoa. A mão me pegou pelo pescoço e disse, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Eu olhava para o lado e não via ninguém. Você não vai fazer isso. E eu perguntei, quem é que está falando comigo? Uma voz que eu nunca vi na minha vida, irmão Pedro. Eu desmanchei a minha alma quando falou assim, eu sou Jesus de Nazaré. Você vai voltar lá. Do outro lado era como zunia, um bicho assim gritando, vai, desgraçado, maldito, faz o que eu te mandei. Era como uma briga. Existe mesmo o lado espiritual. Muitas pessoas que vão se suicidar, irmão Pedro, ela fica uma guerra na mente dela. Satanás falando, pula, tira a tua vida, corta teu pulso, mete a faca, mas toda vez que uma pessoa vai tirar a vida de alguém, irmão Pedro, ninguém tira a vida de ninguém sozinho. Ninguém. É por isso que a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E se a pessoa, tem pessoas que vai ouvir esse podcast e tá lutando, pastor, eu tô lutando, eu não tô aguentando. A maioria dos suicídios, a pessoa tá lutando. É a mesma coisa, a filha tá ali. A mãe tá ali na sua casa, a filha tá se cortando, a filha tá se drogando. Mãe, eu quero dizer algo para você. Quando a sua filha falar contigo que tá lutando, dê ouvido, porque a luta espiritual, ela é muito difícil. 90% das pessoas que se suicidam é uma batalha espiritual. Satanás de um lado tentando, Deus de outro não. É por isso que nessa hora a mãe tem que visitar o quarto do filho, o pai tem que visitar o quarto do filho, a mãe, o pai da filha, porque muitas vezes uma moça, ela está em depressão, ela está trancada, só vai acontecer o pior,
E o pior é morte, é suicídio, é se cortar. Quantas moças estão se cortando com gilete? Quantas pessoas estão cortando o seu pulso? Quantas pessoas têm tirado sua vida? Isso na Bahia, o índice de morte é de suicídio, que a pessoa pega uma corda, e isso lá era normal. Pega uma corda, coloca no pescoço e pula e quebra o pescoço. Então, existe pessoas, naquele dia, eu vi uma luta espiritual. Você não vai fazer isso. E eu falei, não estou aguentando. Eu querendo voltar, mas uma força maior disse, volta lá. Eu me lembro que a minha mão, como se alguém estivesse segurando a minha mão, eu fui lá, quando peguei, e falou, o trem agora está em tal lugar. Eu fui lá e puxei a alavanca. Faltava assim, pro trem, faltava 2 estações pro trem vir. Eu fiz assim, ó. Quando eu peguei a alavanca, puxei. Quando eu puxei ela de volta, veio. Não demorou 5 minutos, o trem passou. Aí eu pergunto, mas aquilo ali custou caro para mim. Por que custou caro para mim? Porque Satanás pegou, quando eu voltei para o cemitério, ele me chamou de... Ele falou, desgraçado, mau cara. Você sabia que os demônios batem na pessoa? Você sabia? Muitas pessoas são atormentadas por demônios. São atormentadas. Eu naquele dia, eu caí no chão. Eu nunca senti tanto soco, tanto murro na minha cabeça, no meu corpo, como cinta batendo em mim, e ninguém entendia. Quem viu falou, tá ficando doido. Então, uma pessoa, existe aquela pessoa que está em processo de libertação, e existe aquela que está endemoniado, e aquela que está querendo ser liberta. Você pode ver que o gadareno, ele batia com a cabeça em rocha, ele cortava o seu corpo, porque ali ele estava numa luta. Então, a mesma luta do gadareno, eu estava sofrendo aquela luta ali. Eu tentava e não conseguia, Quando eu cheguei lá, que aconteceu isso, eu todo machucado, uma serva de Deus que tinha ido fazer o enterro de uma pessoa disse assim, sai dele, sai da vida dele. E eu queria, irmão Pedro, ser liberto, mas tinha pessoas que tinham medo de chegar em mim. Primeiro que eu andava careca, andava todo de preto. Aí você fala assim, e o dinheiro que você ganhava? Eu não via, irmão Pedro, eu não via. Por quê? Um dinheiro de barra de maldição, tu não vê nada. Um dinheiro de barra de maldição, não tô... E eu vou falar pro senhor, eu dormia, saía da minha casa para dormir em cima daquele túmulo. O senhor sabia que eu fiz o pacto mais profundo com Satã? Eu vou lhe falar por quê. Porque a maioria dos camaradas que fizeram pacto com o diabo, nenhum deles colocou a marca da besta. Eu coloquei. Deus foi tão bom na minha vida. Qual é a marca da besta? 666. Eu tinha na perna. E coloquei o rosto de Satã, de Lucifer, na minha perna. Mas, peraí, é tatuagem? Ué, não, foi tatuagem feita mesmo. O rosto e a marca. Mas tatuagem de tinta ou aquela que... Não, furou. Ah, tá. Furou. Cortando na pele. Furou na minha pele, tintou o rosto do bicho, tudo verde. Tintou, entendeu? Tintou e estava escrito, sou de Lúcifer. E estava 666. E eu tinha um pacto também que em 7 anos aparecia um tribal no meu peito. Sempre aparecia. Graças a Deus nunca mais apareceu. E eu fiz uma prova com Deus. Se eu fosse do Senhor, que aquela tatuagem ia sumir. Se eu falar para o senhor sabe que tatuagem para remover é só com laser. Sim. E se eu falar para o senhor que o que removeu aquela tatuagem foi óleo ungido? A fé remove montanha. Porque quem fez, colocou na minha perna. Você sabe que a pessoa quando faz uma tatuagem... O senhor já fez tatuagem alguma vez? Já. Então, a pessoa, no começo, só sente aquelas picadinhas. Depois que parou, que você terminou, que colocou a tinta, que tatuou, aí que a dor vem. Aí eles colocam um plástico, né? Em cima ali, para passar ali. Então ficou daquela forma ali. Quando as pessoas viam, falavam assim, meu Deus. E toda vez que eu queria ter coisa, eu colocava a mão na minha perna. Era representando um pacto que eu queria que ele fazesse. Aonde eu chegava, se eu invocasse, a ventania começasse. Aonde eu chegava, se eu invocasse, algo acontecia. Aonde eu chegava, eu invocava Satanás. Inclusive, no dia que os camaradas
foi para tirar minha vida. Eu fazia um símbolo do satanismo, um símbolo que ninguém me achava. Foram 3 vezes para tentar me matar e eu fiquei parado, como se fosse um toco. Na real forma. A forma de Satanás, a verdadeira, é horrenda, porque Deus assim, como é que se dá o nome? Que Deus assim, arranhou, não, ele, Deus, como é que tirou o diapasão dele, Deus, a formosura dele não existe mais, entendeu? E é uma força totalmente terrível. Por que eu sabia que era ele? Porque o dia que eu vi com meus olhos, deu a maior tempestade no Rio de Janeiro e quase destruiu, foi tudo. Quase o Rio de Janeiro veio abaixo. Aí eu te pergunto, era ele com certeza. E como que você define a face dele? A face, uma parte homem e outra parte bode. A coisa mais horrível. Com as garras de um bicho, entendeu? Uma forma assim, o rosto de um verdadeiro bode mesmo. Por isso que ele é chamado de bode. Aquela coisa horrenda do rosto amassado. Então, mas ele pode se materializar quando ele quer enganar, mas a verdadeira face dele mesmo está arranhada. Tá destruído. Então, se uma pessoa fala que só ela que viu, eu creio que muito mais pessoas já viram. Porque Satanás, quando ele quer escolher alguém, tem pessoas no mundo da bruxaria que são igual a Bicum. Tem pessoas, irmão Pedro, que ele nunca fez raspagem de cabeça. Ele nunca fez raspagem de cabeça. Ele nunca frequentou terreiro de macumba. Ele nunca foi nada, mas ele já vem pronto. Satanás escolhe. E quando entra ali, ele faz coisas até que uma pessoa que veio lá de dentro fala assim, não, desse daí eu duvido. Aí as pessoas falam que é médium, né? Que é médium, que é paranormal. Na verdade, não é paranormal. É uma pessoa que Satanás escolheu e se a família não correr atrás, ela pode futuramente se tornar um feiticeiro, um bruxo, uma bruxa. Alguém, eles falam que é vidente. Inclusive no podcast eu fui procurado por uma família, 2 irmãs de 40 anos, 2 irmãs de 40, uma de 40 e outra de 44, estavam sofrendo ataque. Uma disse que era médium mais nova e disse que tinha um pastor evangélico que estava querendo ajudar ela a liberar os portais. O que é isso, liberar os portais? Não, pelo amor de Deus, isso é bruxaria. Não, porque eu tenho que fazer algo com ela que tem que liberar os portais. Isso não existe, não. Liberar portal, que é isso? Quem libera portal é Deus. Ou seja, ele que é o dono do portal. Teve cantores também que não estavam preparados, aí Satanás entrou e agora fez a ruaça. Inclusive teve um que ele trocou até o sexo. Eu fico com pena até daquele rapaz. É o J.A., né? Então, assim, eu fico com pena. Por quê? Porque se na época, eu vou falar para o senhor, se na época conhecesse esse rapaz, eu tenho certeza que ele não tinha feito isso, não. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, na verdade, ele cantou, ganhou dinheiro, ficou famoso, e Deus fugiu, Deus foi embora. Pastor, mas ele foi educado, ele foi educado, ele foi doutrinado, ele era simples. Ele foi educado, ele foi doutrinado. Só teve uma coisa, ele não foi liberta. Por isso que uma igreja de libertação, uma igreja que o pastor ora, eu já vi pastor dizer assim, eu vou orar por você, esta causa agora, esta causa é da igreja, a igreja vai orar. Tá certo, pastor? Claro que tá certo. Que ele tá botando a causa na mão da igreja e a igreja é do Senhor. Agora, se ele falar, não, a causa é minha, não. A causa é da igreja, a causa é do Senhor. Então, vai orar. Assim, eu tive um filho com uma... Na época, essa mulher era envolvida na bruxaria. E assim, tiraram a vida dele com 2 aninhos. E isso para mim dói muito, porque ele era para estar vivo. E assim... Eu quero até falar aqui. E o Senhor permitiu? Nunca. Miguel era para estar hoje, o nome do menino era Miguel. Era para estar hoje um rapaz de 25 anos. Então, assim,
para mim foi muito difícil, porque eu não sabia. Essa pessoa, namorei, engravidou, né, no mundão, e ela entregou a Satanás e fizeram a maldade, não puderam fazer comigo, fizeram com a criança. E todos que fizeram a maldade já pereceram, estão mortos. Não porque eu quis, entendeu? A cobrança de Deus veio muito forte, veio muito sério. Então, assim, lá em muitos lugares, eu queria alertar a mães, a pais. Você que tem uma criança de bebê, vou falar melhor, de 0, recém-nascido, até 10 anos, veja bem a calçada que a sua criança brinca, veja bem a calçada, veja bem onde ela anda. Tinha um carro, não sei se você ouviu falar, que na época pegava crianças para tirar órgãos, e na verdade não é tirar órgãos, não era só vender órgãos, era trabalho de magia negra. Magia negra, inclusive tinha muita gente, até grande, que sabe disso, mas é envolvida. Inclusive, tem algo que eu quero falar aqui, é muito forte, se o senhor permitir. Sim. Então, deu assim, é tão forte que a maioria das famílias, muitas vezes a criança some. Na Bahia mesmo aparecia sem olho, aparecia sem um braço, aparecia jogado, que a pessoa tirava para fazer oferenda. E a maioria das crianças que são pegas, às vezes, são dessas idades. Então, mãe, pai, você que tem seu filho, seu neto, fica de olho 24 horas, até na porta de um colégio. Porque eu já vi, teve uma época que lá na Bahia estava sumindo muitas crianças, sumia na porta de colégio, tirava do colo da mãe. E uma coisa que, graças a Deus, o irmão Pedro nunca tirei vida de criança. Nunca. Eu já fiz algo para tirar a vida de pessoa, mas vida de criança, graças a Deus, nunca. Tudo que eu plantei, eu colho até hoje. Fizeram a maldade com meu filho porque não puderam fazer comigo. Então, assim, isso dói a minha alma. Então, assim, pai, mãe, tio, inclusive, o índice da pedofilia aumentou no Brasil, aumentou no mundo. O senhor sabia que pedofilia é um demônio terrível? Ele faz uma pessoa, um homem, ver uma criança de 2 anos, 5 anos, 3 anos, como se fosse uma mulher adulta. O senhor sabia? É uma coisa tão demoníaca quando as pessoas falam assim, pastor, é igual uma pessoa, a criança nasce, cresce, está crescendo. Do nada, a criança começa, menino, 6, 7 anos, a desmunhecar, a falar de uma forma afeminada. Aí a pessoa fala assim, nasceu assim. Não, é um espírito hereditário que vem lá de trás, a pessoa morreu, que era, entra na criança, e dali acompanha o crescimento da criança, aonde ela é para ser um menino, virar um rapaz, um homem, se casar, e ele acaba virando uma pessoa no homossexualismo. E é o que eu sempre falo, homossexualismo não é demônio. Não, homossexualismo, ninguém nasce assim, é demônio, porque é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia é bem clara que fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa. Então, homossexualismo não é doença, é demônio.